O que foi esse último capítulo? Olá pessoal, meu nome é Olivia e você está no De Papo com a Oli. Hoje eu vim trazer para vocês a resenha do livro Casa de Céu e Sopro, que é o segundo volume da Cidade da Lua Crescente, da Sarah J. Maas, e eu espero que vocês gostem. Mas antes de eu começar a falar sobre este livro, eu gostaria de saber se você é inscrito aqui no canal. Se você não é inscrito, por favor, considere se inscrever, ativar os sininhos e deixar o seu like. Para contextualizar vocês um pouquinho, então eu vou trazer o resumo sem spoiler do livro 1 e depois eu vou trazer também a parte resumida do livro 2 sem spoiler e depois a parte com spoiler. Então, para quem não gosta de spoiler, não quer ter nenhum tipo de spoiler desse livro porque pretende ler ele, vou deixar bem claro a parte em que eu vou parar de falar sem spoiler, então eu vou me despedir de vocês no momento certo e vou ficar depois só com o pessoal que quer ver o spoiler, tá bom? Então, no livro 1, que se chama Casa de Terra e Sangue, a gente vai acompanhar a Brice, que é uma semi-feérica, então ela é metade humana, metade feérica, de 23 anos no começo do livro, e que trabalha numa loja de antiguidades que fica na cidade Lunation, que é a cidade da lua crescente. Mas antes de continuar falando sobre a história do livro, eu vou trazer para vocês algumas informações do mundo criado pela Sarah J. Maas, para que vocês entendam um pouquinho melhor. Esse mundo, então, tem características modernas, no sentido de ter, por exemplo, celular, de ter carro, ter internet, câmeras de vigilância, sistemas computadorizados e N outras características, só que a energia elétrica deles é pela Primalux. E vocês têm que guardar essa informação, porque essa informação é importante para você entender tanto o final do primeiro livro, quanto várias descobertas que se faz no segundo livro. Então, nesse mundo em que existe tecnologia, nós temos várias espécies, como por exemplo os metamorfos, que são pessoas que podem se transformar em outros animais, como lobo, cervo, cão, entre outros. Temos também os féricos, como a Brice, que ela é metade férica, já que o pai dela é um férico. Temos também anjos e arcanjos, onde os anjos são como se fossem os guerreiros desse mundo. Eles trabalham para os Asteri, que eu já vou explicar o que é. E os arcanjos são como se fossem, logicamente, acima dos anjos, e muitos deles desempenham papéis de prefeitos e governadores das regiões. Abaixo desses prefeitos e governadores, que são os arcanjos, em Lunation nós temos os chefes. Então são 7 chefes que são de espécies diferentes e cada um é de uma área da cidade, representa uma área da cidade. Acima dos arcanjos nós temos então os Asteri. Os Asteri são os seres mais antigos deste mundo e não se sabe nada de antes deles e nem do que são eles especificamente. Só se sabe que eles são imortais e que eles são muito poderosos. Cada espécie, então, tem a sua particularidade e a Sarah vai mostrando aos poucos conforme vai aparecendo no enredo da história. Então, não se preocupe em guardar os nomes e as características de cada um, porque isso vai aparecer com o tempo e você vai pegando o jeito conforme ela vai repetindo algumas características. Então, voltando para a história da Brice, ela, no começo da história, ela tem 23 anos, como eu disse, e ela tem uma melhor amiga chamada Danica, que é uma metamorfa lobo. E ela é uma alfa, que é quando o lobo, esses metamorfos lobos, eles desenvolvem características bem fortes de pessoa dominante mesmo. E a Danica tem uma matilha que chama Matilha dos Demônios, que todo lobo alfa fica responsável por um grupo de lobos. E esse grupo de lobos
eles fazem alguns serviços para os governadores ou os chefes, né? A Brice e a Danica, então, elas são muito amigas, estudaram juntos na faculdade e moram juntas também no apartamento. E um dia a Brice chega no apartamento delas e descobre que todo mundo está morto. Toda a matilha dos demônios, como também a Danica. E ela vê o demônio que matou eles fugindo. E ela resolve, no momento de surto, ir atrás desse demônio. Esse demônio, então, encurrala ela num beco e ela consegue sobreviver. 2 anos depois desse episódio, a Brice ainda está no mesmo emprego, só que ela está se recuperando do luto, porque ela era muito amiga não só da Danica, como da Matilha, dos integrantes da Matilha, da Danica. Então começam a aparecer outras mortes também semelhantes à morte da Danica e da Matilha. E o arcanjo da cidade pede para que ela, muito discretamente, pesquise sobre isso e coloca também junto dela o Hunt Atalar, que é um anjo, que é chamado de anjo caído, que é um anjo escravizado, que era um ex-rebelde. Então ele se rebelou contra os Asteri. Por ele ser um anjo muito forte, então os Asteri resolveram colocar ele como escravo e não matá-lo. E ele carrega a tatuagem aqui na testa e também uma tatuagem no pulso de escravo. E nisso a Brice e o Hunt têm que trabalhar juntos para poderem conseguir desvendar isso para o arcanjo. O que eu não gostei desse livro, como eu já falei em outros vídeos, é que a Sarah passa muita informação sem dar muitos detalhes e explicações. Então ela pega um mundo todo novo, bem complexo, e coloca muita informação, muito detalhe, que ela só vai começar a explicar no 2. Então, foi proposital ela ter colocado aquele monte de informação, mas deixou a leitura lenta, deixou um pouco do pessoal na expectativa de ter algo que acabou não tendo. Então, eu vi muitas críticas negativas e eu também achei nesse ponto que foi ruim. Ela não conseguiu fazer você entender realmente o mundo, mas isso, como eu disse, foi proposital, porque ela mostra só o que os personagens que são os narradores, é um narrador em terceira pessoa, mas ele acompanha cada personagem, e ele mostra só o que esses personagens sabem. E esses personagens não sabem muito sobre o mundo também, e sabem só o que é passado de boca em boca, né? Então, já no segundo livro, a gente tem a Brice e o Hunt morando juntos no mesmo apartamento, porém não como um casal, como amigos. E eles se desejam, eles se gostam, porém eles não têm um relacionamento amoroso ainda. Só que nesse livro eles têm uma missão que, na verdade, a Brice que acaba não conseguindo não participar disso, e eles se envolvem com uma das frentes do confronto que está tendo. No confronto você tem 2 lados, então o lado dos rebeldes e o lado dos Asteri. Então, o lado dos Asteres é o lado dos Vanir, né, que são os seres que não são humanos, ou seja, todos os outros seres que eu falei das outras espécies são os Vanir, e eles, em sua maioria, estão do lado dos Asteri, né, que são os considerados deuses do mundo. E temos do outro lado, que é o lado dos humanos. E o lado dos humanos tem alguns Vanir também colaborando. Os Asteri e os Vanir, em algumas regiões do mundo, escravizam os humanos. Então, os humanos não têm como se defender, porque eles são muito inferiores em questão de força, e eles estão tentando conquistar o direito deles como seres que também têm a sua importância. Então, acaba que a Brice e o Hunt e também os amigos da Brice, que acabam todos se tornando amigos ali, se envolvendo nessa questão, e cada um com seu motivo, todos eles se ajudam. O que eu achei legal nesse volume foi que saímos um pouco da narração só da Brice e do Hunt. No outro ainda tinha algumas narrações diferentes, só que eram muito esporádicas, e o livro focava muito no relacionamento dos dois. Neste outro livro, o relacionamento
tem lá a sua importância sim, até por algumas questões mais sérias dentro da história, mas também você consegue ver outras narrações, outros pontos de vista de outras pessoas. Então nós temos também a narração, além da Brice e do Hunt, do Rune, que é o meio-irmão da Brice. Ele também é filho do mesmo pai, que é o rei Otonal, um dos chefes da cidade Lunation, com uma mãe feérica. Então ele é um feérico completo. Temos também a narração, se eu não me engano, do Tarion, o nome dele, que é um metamorfo sereia. Então ele tem também a forma humanoide e a forma de sereia, tritão na verdade. Temos também a narração do Ethan, que é o irmão de um dos membros da Matilha dos Demônios. Ele também é um metamorfo lobo. As narrações desses personagens são bem interessantes, como eu disse, e você se pega querendo saber mais da narração deles, do ponto de vista deles, do que da Brice e do Hunt. Gostei também de ter mostrado outras partes do mundo. Outro ponto positivo, então, que eu já falei, é que a Sarah, ela explica muito mais do mundo. Então você entende muito mais do mundo e consegue fazer algumas ligações que no primeiro livro você acaba não percebendo ou deixando passar. Gostei também que apareceram outros seres que foram só citados no primeiro livro e eles tiveram uma certa importância aqui, talvez ainda não tanto quanto os personagens principais e os que rodaram em torno dos principais, mas eles tiveram sua importância e sua explicação e achei que ficou legal e que eles ainda vão aparecer, inclusive, no livro 3. Agora, os pontos que eu não gostei foram que algumas partes a narração fica lenta, então nas primeiras 200 páginas eu achei bem difícil engatar a leitura, mas no final do capítulo 15 tem uma revelação que faz você ficar um pouco mais interessado. Outra parte que eu também achei que arrastou foi lá para os 60%, 70% e eu só fui engatar de novo lá para os 80 e poucos por cento. Mas nessa parte eu não consegui engatar porque me desagradou o que aconteceu no livro. Então, não foi nem pela escrita dela, mas como as coisas foram desenvolvendo. Outro ponto negativo e que isso a Sarah peca ainda, apesar de ter melhorado, foi a falta de uma representatividade maior dos LGBTQIA+, em que ela coloca eles muito como secundários e não dá tanta importância. Outro ponto negativo foram as cenas de ação e espionagem. Eu achei que a Sarah podia ter ido atrás de assistir uns filmes mais de ação com espionagem para ter umas ideias, porque eu achei que ficou raso. Eu achei que faltou desenvolver e que as coisas aconteceram muito rápido ou muito impossíveis, né? Tudo bem, estamos falando de um livro fantasia, mas as situações, elas se resolveram, aconteceram de forma muito vaga, sabe? Sem muito desenvolvimento, como se fosse algo só para dizer que aconteceu. E essas partes eu acho que poderia ter desenvolvido mais, porque essas partes são partes interessantes, são partes que prendem, são partes que você fica com suspense. E se elas acontecem muito rápido, então acaba que estraga todo aquele suspense legal. E essa foi a parte sem spoiler, então se você agora não quer saber de spoiler desse livro, eu me despeço de você. Espero que você tenha gostado, espero também que você, por favor, considere se inscrever, deixar o seu like e também ativar o sininho. Me siga nas redes sociais e não se esqueça de comprar com o meu link da Amazon ou da Submarino. E é isso, tchau para quem não quer spoiler, até o próximo vídeo.